Temos visto com frequência alguns cristãos participarem de programas onde acalorados debates são a principal atração. Bem, mas antes de tudo, queremos dizer que não estamos aqui para criticar, para falar que estão certos ou errados. Não é essa a nossa intenção. Mas, no espírito de profecia, há alguns conselhos sobre a participação de debates, porque já no tempo da irmã White, essa prática levou alguns pastores à apostasia. Fica conosco e veja onde está o perigo de participar de debates. Foi-me mostrado que aqui está o perigo de pastores se empenharem em debates. Eles aplicam a mente no estudo da palavra para buscar as coisas que ferem e se tornam sarcásticos. Em seu esforço para enfrentar um adversário, muitas vezes deixam Deus fora da questão. O estímulo do debate diminui seu interesse em reuniões onde tal estímulo não existe. Alguns que se empenham em debates não são os obreiros mais bem-sucedidos e bem qualificados para edificar a causa. O debate é cobiçado por alguns, e estes preferem tal espécie de trabalho a qualquer outro. Não estudam a Bíblia com humildade de espírito, para que saibam como alcançar o amor de Deus, como Paulo diz, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 17 a 19. Os jovens pastores devem evitar debates, pois estes não aumentam a espiritualidade nem a humildade de espírito. Em alguns casos, talvez seja necessário enfrentar um orgulhoso alardeador contra a verdade de Deus em um debate franco. Geralmente, porém, esses debates, sejam orais, sejam escritos, resultam em mais dano do que bem. Depois de um debate, repousa sobre o pastor uma responsabilidade maior quanto a manter o interesse. Ele deve estar preparado para a reação que é suscetível de ocorrer após uma agitação religiosa e não ceder ao desânimo. Pessoas que não admitem as reivindicações da lei de Deus, que são tão claras, geralmente seguirão uma conduta ilegal. Mas têm, há tanto tempo, se aliado ao grande rebelde em guerrear contra a lei de Deus, que é o fundamento do governo de Deus no céu e na terra, que já estão muito acostumados com esse trabalho. Em sua luta, não abrirão os olhos nem a consciência à luz. Fecham os olhos com receio de serem iluminados. Seu caso é tão sem esperança como foi o dos judeus que não queriam ver a luz que Cristo lhes trouxera. As maravilhosas evidências que ele lhes dera de seu caráter messiânico, nos milagres que fez, curando os doentes, ressuscitando os mortos e fazendo as obras que nenhum outro homem tinha feito ou podia fazer, em vez de enternecer e subjugar-lhes o coração e vencer seus preconceitos ímpios, os inspiraram com ódio e fúria satânicos, como Satanás possuía ao ser expulso do céu. Quanto maior luz e evidência tinham, tanto maior era seu ódio. Estavam decididos a extinguir a luz, condenando Cristo à morte. Os que odeiam a lei de Deus, que é o fundamento do governo de Deus no céu e na terra, ocupam o mesmo terreno que os judeus incrédulos ocuparam. Seu poder desafiante seguirá aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e qualquer luz será rejeitada por eles. Sua consciência tem sido violada há tanto tempo e seu coração se tornou tão duro por preferirem as trevas do que a luz, que imaginam que uma virtude deles, a fim de alcançar seu objetivo, dar testemunho falso ou baixar-se a quase qualquer conduta equivocada ou engano, como fizeram os judeus em sua rejeição de Cristo. Raciocinam que o fim justifica os meios.
Eles praticamente crucificam a lei do Pai, como os judeus crucificaram Cristo. Devemos abraçar toda a oportunidade de apresentar a verdade em sua pureza e simplicidade, onde houver qualquer desejo ou interesse para ouvir as razões de nossa fé. Alguns pastores que estão há tempo na obra de pregar a verdade presente têm cometido grandes faltas em seu trabalho. Eles têm se educado como combatentes. Eles têm estudado os assuntos argumentativos com o objetivo de debate e gostam de usar esses assuntos que prepararam. A verdade de Deus é simples, clara e conclusiva. É harmoniosa e, em contraste com o erro, brilha com clareza e beleza. Sua coerência a recomenda ao julgamento de todo o coração que não está cheio de preconceito. Nossos pregadores apresentam argumentos sobre a verdade, os quais lhes foram preparados, e, se não há impedimentos, a verdade arrebata a vitória. Mas foi-me mostrado que, em muitos casos, o pobre instrutor toma para si o crédito da vitória ganha. E o povo, que é mais mundano do que espiritual, louva e honra o instrumento, enquanto a verdade de Deus não é enaltecida pela vitória que obteve. Agora prestem atenção no que ela vai dizer aqui, ó. Isso não é brincadeira, olha só. Aqueles que gostam de empenhar-se em debate geralmente perdem sua espiritualidade. Não confiam em Deus como devem. Amam a teoria da verdade preparada para chicotear o oponente. Os sentimentos de seu coração não santificado têm preparado muitas coisas incisivas para usarem como estalo de seu chicote para irritar e provocar seu adversário. O Espírito de Cristo não tem parte nisso. Embora provido de argumentos conclusivos, o debatedor logo pensa que é bastante forte para triunfar sobre seu oponente, e Deus é deixado fora da questão. Alguns de nossos pastores têm feito do debate seu objetivo principal. Quando, em meio ao incitamento causado pelo debate, parecem revigorados e se sentem fortes e falam com veemência. E na incitação, muitas coisas impressionam o povo como corretas, embora sejam em si claramente erradas, e uma vergonha para a pessoa culpada de pronunciar palavras impróprias para um pastor cristão. Essas coisas têm sido má influência sobre pastores que estão lidando com verdades sagradas e elevadas, verdades que hão de se mostrar como um aroma de vida para a vida, ou cheiro de morte para aqueles que as ouvem. Em geral, o efeito dos debates sobre nossos pastores é torná-los presunçosos e orgulhosos. E isso não é tudo. Os que gostam de debates não são aptos para servir como pastores do rebanho. Exercitam a mente para enfrentar adversários, para dizer sarcasmos, e não podem descer até os corações entristecidos e necessitados de conforto. E se demoram tanto sobre argumentação que negligenciaram os assuntos práticos de que o rebanho de Deus necessita. Têm conhecimento muito limitado dos sermões de Cristo, que penetram na vida diária do cristão e têm pouca disposição para estudá-los. Quando eram pequenos aos próprios olhos, Deus os ajudava. Anjos de Deus ministravam a seu favor e tornavam seus trabalhos bem-sucedidos em convencer homens e mulheres acerca da verdade. Porém, ao educar a mente para debates, eles muitas vezes se tornaram grosseiros e ásperos. Perdem o interesse e a terna compaixão que devem sempre acompanhar os esforços de um pastor de Cristo. Pastores que debatem são, em geral, desqualificados para auxiliar o rebanho onde ele mais necessita de ajuda. Tendo negligenciado a religião prática no próprio coração e vida, não podem ensiná-lo ao rebanho. A menos que haja incitação, não sabem como trabalhar, parecem privados de sua força. Se tentam falar, parecem não saber como apresentar um assunto próprio para a ocasião.
quando devem apresentar um assunto para alimentar o rebanho de Deus, o qual tocará e abrandará os corações, voltam a alguma matéria velha e estereotipada e apresentam os argumentos arranjados, que são áridos e desinteressantes. Assim, em vez de luz e vida, trazem trevas para o rebanho e para si próprios. Alguns de nossos pastores deixam de cultivar a espiritualidade, mas encorajam uma demonstração de zelo e de certa atividade que repousa sobre o fundamento incerto. Pastores de uma visão calma, de pensamento e devoção, de consciência e fé combinados com atividade e zelo, são necessários nesta época. As duas qualidades, pensamento e devoção, atividade e zelo, devem ir juntas. Agora, isso não é tudo. Veja só o que ela diz aqui, ó. Isso aqui é muito importante, olha só. Pastores que debatem são os menos dignos de confiança entre nós, porque não se pode depender deles quando o trabalho se torna difícil. Se forem levados a um lugar onde haja pouco interesse, eles manifestarão falta de coragem, zelo e verdadeiro interesse. Dependem tanto de ser reavivados e revigorados pelo estímulo criado por debate ou oposição, como o bêbado por sua bebida. Esses pastores precisam se converter de novo. Precisam beber abundantemente dos mananciais incessantes que fluem da rocha eterna. O bem-estar eterno dos pecadores regulava a conduta de Jesus. Ele andou fazendo o bem. Benevolência era a vida de seu ser. Não somente fez bem a todos os que iam a ele solicitando sua misericórdia, mas os buscava com perseverança. Nunca era estimulado pelo aplauso ou deprimido por censura ou desapontamento. Quando confrontado com a maior oposição e o tratamento mais cruel, permaneceu de bom ânimo. O discurso mais importante que a inspiração nos deu, Cristo pregou a um só ouvinte. Ao sentar-se junto ao poço para descansar, pois estava cansado, uma mulher samaritana veio para tirar água. Ele viu uma oportunidade para atingir-lhe a mente e, por meio dela, atingir a mente dos samaritanos que viviam em grande escuridão e erro. Por menor que seja o número dos ouvintes interessados, se o coração é alcançado e o entendimento convencido, eles podem, como a mulher samaritana, levar um relatório que despertará o interesse de centenas para examinarem por si mesmos. Ao trabalhar em lugares para criar um interesse, haverá muitas razões para desencorajamento, mas se a princípio parece haver pouco interesse, isso não é evidência de que você errou quanto ao seu dever ou lugar de trabalho. Se o interesse aumenta firmemente e as pessoas procedem criteriosamente, e não por impulso, mas por princípio, o interesse é muito mais saudável e duradouro do que se fosse um grande entusiasmo, o interesse sendo despertado repentinamente e os sentimentos agitados por ouvir um debate, uma violenta discussão de ambos os lados do assunto, pró e contra a verdade. Oposição violenta é assim criada, assumem-se posições e tomam-se decisões rápidas. O resultado é um estado agitado de coisas. Faltam calma, ponderação e discernimento. Caso se deixe passar essa agitação, ou haja reação por meio de procedimento indiscreto, o interesse nunca mais poderá ser despertado. Os sentimentos e a compaixão do povo foram estimulados, mas sua consciência não foi convencida, nem o coração quebrantado e humilhado perante Deus. Na apresentação de uma verdade impopular, o que envolve pesada cruz, os pregadores devem ter cuidado para que cada palavra seja segundo a vontade de Deus. Suas palavras nunca devem ser mordazes. Devem apresentar a verdade com humildade, com o mais profundo amor pelas pessoas e um sincero desejo quanto à salvação delas, deixando que a verdade as alcance. Não devem desafiar os pastores de outras denominações, nem procurar provocar debate. Não devem adotar atitude semelhante à que assumiu Golias ao desafiar os exércitos de Israel.
Israel não desafiou Golias, mas este manifestou orgulhosa altivez contra Deus e seu povo. O desafio, a altivez e o escárnio devem proceder dos oponentes da verdade, que desempenham o papel de Golias. Porém, nada desse espírito deve ver-se naqueles a quem Deus enviou para proclamar a última mensagem de advertência ao mundo sentenciado. Golias confiou em sua armadura, aterrorizou os exércitos de Israel com sua presunção selvagem, desafiadora, enquanto fazia a maior exibição de sua armadura, que era sua força. Nossos pastores não devem desafiar e provocar debate. Que o desafio venha daqueles que se opõem à verdade de Deus. Foi-me mostrado que o irmão K e outros pastores têm imitado demais a Golias. E então, depois de terem sido ousados e provocado debate, confiaram em seus preparados argumentos, como Saul quisera que Davi confiasse em sua armadura. Não confiaram, como o humilde Davi, no Deus de Israel, nem fizeram de Deus sua força. Saíram confiantes e arrogantes, como Golias, engrandecendo-se e não se escondendo atrás de Jesus. Sabiam que a verdade era forte e por isso não humilharam o coração e não confiaram em Deus com fé para dar a vitória à verdade. Tornaram-se exaltados e perderam o equilíbrio, e frequentemente os debates não foram bem-sucedidos, e o resultado foi dano a si próprios e a outros. Foi-me mostrado que alguns de nossos jovens pastores estão desenvolvendo predileção por debates, e que, a menos que vejam o perigo, isso se demonstrará uma cilada para eles. Logo que o pregador desce da posição que um pastor deve sempre ocupar e se rebaixa ao cômico para provocar riso à custa do seu oponente, ou quando é sarcástico e ferino e o insulta, ele faz aquilo que o Salvador do mundo não ousou fazer, pois ele se coloca no terreno do inimigo. Os pastores que contendem com oponentes da verdade de Deus não têm de enfrentar meros homens, e sim Satanás e seus exércitos de anjos maus. Satanás espera a oportunidade de alcançar vantagem sobre os pastores que defendem a verdade. E ao deixarem eles de pôr sua inteira confiança em Deus, e não serem suas palavras pronunciadas no Espírito e amor de Cristo, os anjos de Deus não os podem fortalecer nem iluminar. São abandonados à própria força, e os anjos maus impõem suas trevas. Sob essa razão, os oponentes da verdade parecem, às vezes, obter vantagem, e o debate produz mais mal do que verdadeiro bem. Os servos de Deus devem vir para mais perto dele. Os irmãos que se envolveram em debate devem procurar cultivar piedade pessoal em vez de encorajar amor ao debate. Devem procurar tornar-se pastores do rebanho, em vez de se prepararem para criar um estímulo agitando os sentimentos do povo. Esses irmãos correm o risco de depender mais de sua popularidade e seu sucesso entre o povo como debatedores perspicazes do que de serem humildes e fiéis obreiros, e mansos e devotos seguidores de Cristo, colaboradores de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.